Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica de negócios. Aqui você vai conferir. Samsung anuncia um anel inteligente que monitora a saúde das pessoas. Mas enquanto fala de novidades, a mesma Samsung enfrenta a maior greve trabalhista da história. Farmacêutica Pfizer avança com uma pílula para perda de peso para competir com o Ozempic. A Paramount dos filmes Titanic e O Poderoso Chefão é vendida para filho do dono de uma gigante de tecnologia. E conheça a empresa brasileira que comprou um jato executivo de 90 milhões de dólares. Eu sou o Bruno Meyer e o Business, o seu programa de negócios na TV, está no ar. E olha, mais uma farmacêutica atrás do lucrativo, poderoso mercado dos medicamentos para emagrecer. Dessa vez é a Pfizer que tem avançado com uma pílula para perda de peso enquanto busca se recuperar da crise pós-pandemia. Eu falo crise porque as vendas da empresa caíram 20% no primeiro trimestre de 2024, com a queda da demanda pela vacina da Pfizer e também a pílula da Pfizer contra a Covid-19. Agora, a farmacêutica apresentou, na última quinta-feira, os resultados de um estudo com 20 pessoas, de uma pílula anti-obesidade que já teve problemas aí passados por causa dos efeitos colaterais. Eles já tinham feito testes não bem-sucedidos e eu vou explicar. Nesse novo estudo, a Pfizer testou 4 versões do tratamento com uma pílula ingerida uma vez ao dia. Antes era ingerida 2 vezes ao dia, tendo o objetivo de encontrar uma que gerasse aí perda de peso suficiente sem os efeitos colaterais que faziam as pessoas pararem de tomá-la. Tudo porque no final do ano passado, a Pfizer interrompeu o desenvolvimento de uma versão de pílula após os pacientes abandonarem um estudo de estágio que estava intermediário com cerca de 1.400 pessoas. E elas abandonaram por quê? Por conta de altas taxas nessas mais de 1.000 pessoas de náusea e também vômito. Meses antes do final do ano passado, a empresa abandonou um outro medicamento oral para obesidade que mostrou efeitos hepáticos muito preocupantes em um teste. Agora, nesse estudo divulgado na última quinta-feira, o diretor científico da farmacêutica, o Michael Dolstein, disse que os resultados dessa semana são encorajadores, essa palavra que ele usou, para várias versões do medicamento e que ele acredita que uma formulação de uma vez ao dia tem o potencial de ter um perfil aí competitivo no mercado de pílulas para obesidade. A Pfizer disse que espera que as pílulas eventualmente podem captar cerca de 1/3, ela está otimista, hein, do mercado de medicamentos para obesidade, que deve crescer para 130 bilhões de dólares até o final da década. A pílula, claro, foi projetada para imitar os efeitos da semaglutida, aquela injetável dos sucessos Ozempic e Wegovy da dinamarquesa Novo Nordisk. Saindo da pílula para perda de peso, olha, se não bastassem os celulares, se não bastassem os relógios, agora tem um anel inteligente. Porque a Samsung lançou na última semana, em um evento em Paris, na França, o Galaxy Ring, o primeiro anel inteligente da gigante sul-coreana e uma das principais apostas da empresa para este segundo semestre. Serão 9 tamanhos e terá uma bateria aí que promete durar até 7 dias. A companhia lançou ainda novos smartphones dobráveis, fones e relógios. Mas eu já vou falar deles. Eu quero focar agora nesse anel que vocês estão vendo aqui no telão do Business. Esse novo aparelho tem várias funções, todas ligadas praticamente à saúde. Por exemplo, ele faz monitoramento completo de saúde, como batimentos cardíacos, verifica a rotina do sono,
acompanhamento da frequência cardíaca e até atividades físicas também ele vê, e até o ciclo menstrual, com base na temperatura do corpo. Além disso, ele também dá dicas de bem-estar, também. Eu estou falando que o anel é inteligente, né? Eles estão vendendo, dá dicas de bem-estar e pode ser usado ainda para controlar algumas funções do celular, como ignorar o alarme de manhã cedo, disparar a câmera, é como se fosse um smartwatch em volta do dedo. Segundo a empresa, vai chegar no Brasil até o fim deste ano, mas não foi divulgado o valor. Eu tenho o valor dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, esse produto vai custar $399, o que dá basicamente, aí se a gente converter, sem imposto, dá basicamente R$2.150. Mas isso nos Estados Unidos. Brasil vai ser outra história. Agora, eu estava falando que a empresa lançou também outros produtos, né? Agora eu quero focar. O anel eu destaquei porque o anel foi a grande novidade, é a grande aposta da empresa nesse segundo semestre, mas a Samsung lançou um telefone dobrável com inteligência artificial que vocês estão vendo aí na tela. Quais são as novidades desse aparelho? Os novos telefones dobráveis são mais finos, são mais leves, com mais durabilidade e também tem funções com AI, com inteligência artificial, que aproveitam melhor a grande tela e aumentam a produtividade. Essa é a promessa, né, que a empresa fala, né? Aumenta a produtividade como traduções ao vivo de chamadas telefônicas, transcrição de gravações de voz e também ele busca vídeos e edição de fotos. De novo, quanto custa um aparelho desse? Todo mundo sempre tem curiosidade, né? Vai chegar uma hora aqui, quanto custa? O modelo mais caro sai pelo preço de $1.900. Agora, eu preciso chamar a atenção desse lançamento, principalmente esse lançamento desse celular, porque ele é visto como uma forma da gigante sul-coreana ficar à frente das rivais chinesas, porque a Samsung ela é a pioneira num nicho muito conhecido aí, num segmento conhecido como premium, muito por conta das telas, né, flexíveis, mas agora os concorrentes da China aumentaram rapidamente a oferta de produtos, aumentaram também a participação de mercado com modelos muito mais acessíveis. Mas não é só a concorrência chinesa. Esse ainda é um momento crucial para a Samsung, porque ela disputa ali, e a gente cobre muito aqui no Business, a liderança na venda de smartphones com a Apple, né? Com a americana Apple, cofundada aí por Steve Jobs, e quando mais também eles estão vivendo, ambas, né? Tanto Apple quanto Samsung, um momento em que mais consumidores optam por trocar seus celulares por modelos premium, né, com preços mais altos. Em janeiro, a empresa ela já tinha lançado uma série principal de modelos capazes de executar recursos de AI generativa dentro do aparelho, né, numa tentativa que ela teve aí de reanimar o mercado de celulares, porque em 2023, no ano passado, foi o pior ano em uma década para o setor. Isso pegou para quase todo mundo e principalmente para a Samsung e também para a Apple. Falando em Apple, a Apple deve lançar, está todo mundo na expectativa aí, um novo iPhone com AI generativa em breve, vai ser esse ano, ao menos essa é a expectativa do mercado. Agora, apesar dos anúncios que eu estou falando aí, que dominou o cenário de tecnologia, né, o cenário de negócio, a gente está falando de uma gigante de tecnologia, que é a Samsung, apesar de todos esses anúncios, a empresa está com trabalhadores em greve. Os trabalhadores sindicalizados da Samsung Electronics, da Coreia do Sul, declararam greve geral por tempo indeterminado desde a última
quarta-feira. É a maior paralisação trabalhista na história de 55 anos da gigante de tecnologia. E essa é uma informação vinda direto da Coreia do Sul, de uma agência de notícias, uma das mais conhecidas aí, que é a Yonhap. O Sindicato Nacional da Samsung Electronics, um dos 5 representantes dos trabalhadores da empresa, informa que mais de 6 mil membros manifestaram a intenção de participar desse movimento. 5 mil deles são funcionários da divisão de semicondutores, porque a Samsung aí tem um exército muito grande aí de 125 mil funcionários. O que eles exigem, né? O que esses funcionários exigem? As exigências do sindicato para a greve geral incluem um aumento salarial, né, de 5,6% para todos os trabalhadores, um dia de folga garantido na data de fundação do sindicato e também compensações por perdas econômicas devido à greve, o que representa, segundo o sindicato, uma redução de 6,5% em relação à reivindicação de aumento salarial nos últimos meses. Apesar dessa greve, que é uma greve recente, greve em curso, a empresa informa que não houve interrupções na produção durante os primeiros 3 dias de paralisação. E a Paramount Global aceitou uma proposta aí de fusão com a Skydance. A Skydance é uma produtora fundada e comandada por David Ellison, que tem 41 anos, é filho aí do fundador da Oracle, o Larry Ellison, um dos homens mais ricos do mundo. Com isso, o controle do renomado estúdio de Hollywood ficará nas mãos de David Ellison, encerrando aí uma das negociações mais dramáticas da indústria. E dramática porque, para começo de conversa, a Paramount fez história. Ela possui estúdio de cinema por trás de filmes como Titanic, Top Gun, que mais? Poderoso Chefão. E há 3 décadas esse estúdio é controlado pela família Redstone. Agora, o estrondoso sucesso que faz parte da história desse estúdio e os lucros ficaram para trás, porque as ações da companhia perderam mais da metade do valor desde que os Redstones fundiram a CBS e a Viacom, isso no ano de 2019, para criar aí a Paramount Global. Agora, semanas atrás, a presidente da Paramount, Shari Redstone, havia desistido do acordo com a Skydance, mas, claro, voltou atrás, porque o negócio foi fechado. Com esse atual negócio, a família Ellison tem uma parceria aí de um fundo importante, e juntos eles concordaram em investir mais de 8 bilhões de dólares, cerca aí de 44 bilhões de reais, nesse negócio, incluindo aí 1 bilhão e 500 milhões de dólares, que vai ajudar a reduzir a dívida da Paramount. Esses novos proprietários e o capital adicional podem proporcionar aí agora um novo começo para a combalida, né, Paramount. E tem uma declaração, inclusive, da antiga, né, agora antiga dona da Paramount, dizendo que quer fortalecer a Paramount para o futuro, garantindo que o conteúdo siga aí sendo o rei dessa grande empresa. E a Votorantim Cimentos anunciou que vai investir 200 milhões de reais na fábrica da empresa em Edealina, no estado de Goiás. O objetivo é dobrar a capacidade de produção de cimento na unidade para 2 milhões de toneladas por ano. Esse projeto compreende a construção de uma nova linha de moagem com conclusão prevista para o segundo semestre do ano que vem e está dentro do pacote de 5 bilhões de reais em investimentos que serão executados pela companhia até 2028. Até agora, 1 bilhão e 700 milhões de reais do plano está em execução. A fábrica de Edealina foi inaugurada em 2015, gera 600 empregos entre diretos e indiretos e produz cimento da marca Tocantins, que abastece o mercado de Goiás e de parte do Mato Grosso. Esse investimento na expansão dessa unidade, segundo o presidente global
da Votorantim Cimentos, o Oswaldo Aires Filho, fortalece o posicionamento competitivo e reflete a crença da empresa no potencial de crescimento do estado de Goiás e do Brasil. E presta atenção nesse negócio que, na verdade, é um brinquedinho que vale ouro. Uma empresa brasileira comprou um jato de 90 milhões de dólares. A Prime adquiriu uma aeronave Gulfstream para ser compartilhada por meio de 3 cotas no Brasil. E para saber mais dessa compra, dessa aquisição, nós vamos falar agora com o responsável dessa compra, o Rodolfo Costa, diretor de aviação da Prime U. Obrigado pela presença aqui no Business, Rodolfo. Essa aquisição é uma aposta num segmento que nem todo brasileiro conhece, mas tem crescido por aqui no país, a gente já falou disso aqui no programa, que é o compartilhamento, né, de propriedades, né? Seja um avião, no caso que a gente mostrou, seja um iate, né, seja um apartamento. Como é que funciona esse modelo e por que afinal vocês compraram, Rodolfo? Olá, como é que tá? Boa tarde, obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês, contando um pouquinho sobre esse negócio que a gente está trazendo aqui para o Brasil e poder contar um pouquinho mais também sobre o mercado de compartilhamento de bens de alto luxo, né? O mercado de compartilhamento tem crescido bastante, ele traz uma série de vantagens e em comparação a você ter esse tipo de ativo de maneira exclusiva, né? O mercado de compartilhamento, por exemplo, de aviação nos Estados Unidos foi o principal driver de crescimento desse segmento de negócio, de aviação e de negócio nos Estados Unidos no último ano. Então, é uma forma mais inteligente de você ter um ativo, né, que tem um alto valor agregado, um custo de manutenção bastante alto e mais adequado e mais alinhado com o perfil de utilização que normalmente quem tem esse tipo de equipamento pode experimentar. Agora, vamos exemplificar para o nosso espectador, Rodolfo. Vocês colocaram 3 cotas, né, 3 compradores desse jato aí de 90 milhões de dólares. Quantos dias, por exemplo, se eu não tenho esse dinheiro nem de longe, mas assim, quantos dias, se eu quiser comprar uma cota, quantos dias dá para usar? Como é que é feita a organização disso? Tem que ter uma organização, né? Claro. Isso faz parte do trabalho e do desenvolvimento do modelo de negócio da Prime. Hoje nesse tipo de aeronave, e aí quando a gente compartilha, cada aeronave tem um perfil de utilização, né? Se um jato, um helicóptero, você tem uma quantidade de cotistas, né? de sócios que são previamente definidos. Nesse caso em especial desse equipamento, a gente divide essa aeronave em dias, cada cotista tem direito a 110 dias de utilização por ano e a gente, né, reserva aí esses outros 35 dias para fazer atividades de manutenção. É um planejamento, existe um planejamento inicial feito no início, né, ao final de um ano e projeta-se e distribui esses dias ao longo do próximo ano. E no dia a dia a gente vai adaptando, né? Enfim, não vai utilizar essa semana, troca, enfim, a gente vai fazendo esses ajustes no dia a dia aqui e mantém todo mundo sendo atendido feliz, de maneira bastante... Não, mas sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque eu fico imaginando com datas comemorativas, por exemplo, Réveillon, ou por exemplo, sei lá, Dia das Mães, mas principalmente Natal e Ano Novo, né? São datas desejadas aí por famílias para viajar. Tem guerra aí ou não tem, Rodolfo? Não, sem dúvida, esse é um dos momentos, eu diria assim, essa última semana ali, depois do dia 25 até o dia 1º, talvez é um momento de maior demanda. É muito concorrido, é muito disputado. Com certeza. Mas aí, enfim, a gente está falando de uma aeronave, a gente consegue, né, enfim, leva um dos proprietários, retorna e depois leva o outro proprietário.
Quem utiliza desse tipo de ativo, né? Enfim, às vezes tem um planejamento diferente, cada momento tá num lugar, tem um tipo de utilização, e às vezes até o perfil de cada um dos sócios é diferente. Às vezes alguns utilizam mais para negócios, outros utilizam mais para lazer. Então, né, nesse mix que você monta entre perfil de utilização, alguns vão usar mais períodos festivos, né, feriados e tudo mais, e outros eventualmente vão utilizar mais a negócios e acabam utilizando menos nesses períodos de férias. Mas faz parte desse arranjo e dessa distribuição que é feita das datas no início do ano, onde a gente procura distribuir de maneira igualitária os feriados prolongados, ou mesmo as datas, os grandes eventos esportivos, Super Bowl, uma Olimpíada, enfim. Por exemplo, a Olimpíada agora de Paris, né? Imagino quantas famílias aí não vão para... Famílias brasileiras não vão para Paris, né? Todo mundo vai querer ir no jato que comprou, né, na cota. Fico imaginando aí. É isso. Né? Eventualmente, essa é a questão. Você acaba utilizando, eventualmente vai ter uma perna vazia, né? Você tem um custo de deslocamento vazio de uma aeronave dessa, eventualmente até como nossas aeronaves, elas também fazem parte de operação de táxi aéreo. Quando tem uma disponibilidade de uma perna vazia, a gente vai ao mercado, oferta essa perna para otimizar esse custo também. Mas no final do dia, se a gente compara, principalmente quando a gente vai nesse tipo de aeronave, né? Nesse perfil de aeronave de alto valor, o custo do deslocamento vazio ele é muito menor do que o que você tem de ganho na redução do tamanho do investimento que você tem para fazer uma aquisição de uma aeronave dessa sozinho. Né, são 90 milhões de dólares, né, enfim, o custo total para a estruturação dessa operação e montagem, né, as cotas de uma aeronave dessa no final do dia chega a alguma coisa perto de 32 milhões e meio de dólares. E aí você vai gastar 32 milhões de dólares ao invés de 90, né? Então Sim. O ganho que você tem, a redução no investimento é bastante significativa. A gente está falando, que eu falei, vocês colocaram à disposição 3 cotas. Vocês venderam até agora quantas? Desde o início do projeto, a gente está com duas cotas já negociadas. Já negociadas? Negociadas, não foram compradas. Não, 2 cotas já foram vendidas, assinadas. Já foram assinadas e vendidas. E você vai revelar para a gente quem são esses 2 brasileiros aí que compraram as cotas, vai? Obviamente que não, essa é mais uma vantagem do modelo. Um deles é você, Rodolfo? Gostaria muito que fosse, né? Mas assim, essa é outra vantagem que tem no modelo de compartilhamento. As aeronaves são de propriedade de uma sociedade de propósito específico, uma SA de capital fechado, onde os sócios, né, o nome dos sócios é bastante protegido e, enfim, até por questões contratuais, jamais poderia te revelar o nome dos felizardos proprietários desse... Brasileiros, né? Brasileiros. Sim, são brasileiros, né? Que essa aeronave vai ficar baseada aqui no Brasil, nacionalizada, com matrícula brasileira e atendendo o mercado brasileiro, né? O mercado brasileiro tem um super potencial. O Brasil é o segundo mercado de aviação executiva do mundo, né? Atrás somente dos Estados Unidos. Se você considerar aeronaves desse porte, né, aeronaves, só a Gulfstream, que é a principal marca, né, o principal branding de aviação executiva no mundo, tem mais de 60 aeronaves operando aqui no Brasil. Então, é um mercado bastante forte e significativo para o que a gente tem aqui no nosso país. E o compartilhamento, qual que é o público-alvo? É claro que a gente está falando de um jato aí de 90 milhões de dólares que dá compartilhado aí mais de 30 milhões de dólares por comprador. Mas, em geral, qual que é o público-alvo aqui no Brasil? São os mais jovens, por exemplo? O público é bastante diversificado. Obviamente que a gente está falando de um AAA, especialmente para esse tipo de aeronaves. A gente tem aeronaves aqui de menor porte, com cotas a partir de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil dólares, né, para aquisição. Claro que aeronaves de porte bastante menor, e até essa aeronave que é o maior jato, o melhor jato hoje disponível no mercado de aviação executiva.
O público é bastante diversificado, assim, sabe? Essa questão de compartilhamento, claro que passa por uma... enfim, tem algumas pessoas que não têm perfil para isso, né? Tem um certo ciúmes, vamos dizer assim, dos seus ativos. Principalmente as pessoas mais jovens ou mais, elas enxergam, elas querem ter a possibilidade de utilização, né? A liberdade, a qualidade de serviço que você tem nesse tipo de negócio, e não a questão do meu, né? A propriedade exclusiva, o assento, né? O banco que só eu que sento. Sim. Enfim, mas os perfis são bastante variados, assim, né? Desde de grandes empresários, banqueiros, enfim, que utilizam desse tipo de ativo. Agora, uma autonomia, especialmente esse avião, né, que vamos mostrar mais uma vez esse avião na tela, esse Gulfstream. Qual que é a autonomia aí de uma aeronave dessa? Ela viaja até onde, por exemplo, saindo de uma cidade como São Paulo? Ela foi certificada para 7.750 milhas, tá? São 14.000 e quase 14.500 quilômetros de alcance. Eu vou tentar colocar algumas cidades. Quando a gente fala em aviação, alcance, tem uma série de questões que precisam ser levadas em consideração: temperatura que você está decolando, eventualmente o peso, quantidade de passageiro que está sendo levada. Mas ela faz tranquilamente, por exemplo, um São Paulo-Dubai, um São Paulo-Nova York, Los Angeles, Moscou, e assim, meio que no limite da aeronave que talvez ela faça em algumas condições, por exemplo, um São Paulo-Maldivas. Tá? Então, para você ter noção até onde se pode ir com uma aeronave dessa sem ter que fazer nenhuma parada. Essa aeronave em específico, ela ainda tem uma combinação bastante interessante de velocidade e alcance. Então, ela consegue ter um alcance bastante grande voando numa velocidade ainda bastante alta. Tem algumas outras aeronaves que, eventualmente, você consegue alcances similares ou parecidos, mas tendo que voar numa velocidade mais reduzida. Então, agora, com essa demanda, Rodolfo, com essa demanda aí que você mesmo definiu como aquecida no país e que você comprova que está aquecida, afinal, já 2 de 3 cotas já foram vendidas, vem mais aeronaves desse porte por aí? Com certeza, a gente já tem conversas bastante adiantadas para uma segunda posição. Essa terceira cota já está numa fase bastante adiantada de negociação, então, assim, ela deve ser concluída dentro dos próximos dias, e a gente já está conversando de um próximo equipamento para mais 3, enfim, 3 premiados aí poderem desfrutar desse... Mas é jato? Ou é outro? Sim, é jato. Não, um outro jato desse mesmo modelo. Desse mesmo modelo, muito bem. Rodolfo, obrigado pela presença aqui no Business para mostrar esse modelo, esse mundo aí de compartilhamento de jatos desse porte, né, de 90 milhões de dólares. Obrigado pela presença aqui no Business. Eu que agradeço e um prazer falar com vocês. Até. E olha só, semanas atrás nós falamos sobre os planos da Ferrari em lançar um carro 100% elétrico, né? Pois a marca italiana de carros começou a operar uma nova fábrica no norte da Itália que custou 200 milhões de euros. Até agora, ela tem produzido carros híbridos, mas o próximo passo será produzir carros totalmente elétricos. A empresa tem como meta levar a fabricante de carros esportivos para a era da eletrificação. Tem até uma pergunta no mercado: será o fim da sua famosa arrancada de aceleração dos carros a combustão? A empresa, na verdade, ela pretende revelar o seu primeiro modelo totalmente elétrico no 4º trimestre do ano que vem, de 2025. Agora, o CEO da Ferrari, o Benedetto Vigna, disse no mês passado, que a empresa começaria a produção de veículos elétricos em larga escala no início de 2026. E até 2030, carros elétricos e híbridos representarão
até 80% da produção anual da Ferrari, já que a empresa busca cumprir, na verdade, não é competir, busca cumprir as rigorosas normas de emissões da União Europeia. E apesar de ele ser um bom vendedor, o CEO da marca, né, criar uma expectativa no mercado, ele tem falas que se contrapõem ao mercado automotivo de luxo, que tem enfrentado aí dificuldades para produzir elétricos. E eu vou citar 2 exemplos. A Mercedes-Benz e a Lamborghini reduziram os planos, as ambições que elas tinham aí com os carros elétricos. A Tesla do Musk relatou também queda nas vendas do segundo trimestre, enquanto a Ford, em abril, anunciou que mudaria a produção para mais híbridos devido às perdas com os veículos elétricos. Segundo a agência Reuters, o primeiro carro elétrico da Ferrari custará pelo menos 500, não é 800 não, 500 mil euros, o equivalente a 2.900.000 reais. E com isso, o Business vai ficando por aqui. Eu sempre agradeço a sua audiência, a sua confiança. Tenham todos um ótimo final de semana e sempre bons negócios no radar. Até semana que vem. Tchau, tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.